Cada manhã é mais do que o início de um novo dia. É o momento em que a vida sussurra baixinho. Você tem mais uma chance. Mais uma chance de recomeçar, de respirar com consciência, de alinhar o corpo, a mente e o coração. No budismo, o amanhecer é um instante sagrado. É quando a mente ainda está silenciosa, o coração está aberto e a alma pode ouvir com mais clareza as lições sutis do universo. É nesse espaço entre o sono e o despertar que podemos escolher o tom de toda a nossa jornada diária. Paz ou pressa, gratidão ou distração, presença ou automatismo. Mas o que acontece quando você desperta de verdade, não apenas do sono, mas da inconsciência? O dia deixa de ser uma sequência de obrigações e passa a ser uma extensão da prática espiritual. Cada gesto, cada respiração, cada pensamento se transforma em um templo vivo, um lugar onde a sabedoria floresce e a compaixão ganha forma. Hoje, quero te guiar através de 7 rituais budistas simples, porém profundamente transformadores. Eles foram praticados por monges, meditadores e buscadores ao longo dos séculos, e todos compartilham a mesma intenção: começar o dia com consciência, sabedoria e coração desperto. No budismo, o modo como despertamos é o alicerce do dia que construiremos. A primeira respiração ao acordar é uma oportunidade de renascer, um pequeno milagre que, quase sempre, passa despercebido. É por isso que os monges budistas dedicam os primeiros minutos do dia à consciência. Eles não correm, não olham o celular, não se lançam nas tarefas. Primeiro, eles retornam para si. Despertar em presença é o primeiro ritual, e esse simples gesto tem um poder que vai muito além do que parece. Ritual 1. Agradecer o acordar. Ao abrir os olhos, não se apresse. Antes de qualquer pensamento, antes de se levantar, apenas sinta. Respire fundo e repita em silêncio: obrigado por mais um dia. Obrigado por esta vida. No budismo, a gratidão é uma forma de oração silenciosa, uma forma de alinhar a mente ao momento presente. Quando você desperta e reconhece o valor da existência, algo dentro de você muda. A ansiedade diminui, o corpo relaxa, e a mente se abre como uma flor ao sol da manhã. Um antigo ensinamento de Buda diz: a cada manhã, somos renascidos. O que fazemos hoje é o que mais importa. Essa simples lembrança nos devolve ao agora. Agradecer é como colocar uma semente de luz no solo da mente, e tudo que nasce desse solo será mais suave, mais consciente, mais compassivo. Se quiser, mantenha ao lado da cama um pequeno símbolo, uma pedra, uma flor seca, um colar de japamala. Assim, ao despertar, basta tocá-lo para lembrar: este é o momento sagrado de agradecer. Esse pequeno ritual âncora sua consciência e impede que você comece o dia em modo automático. Agradecer é, portanto, o primeiro ato de sabedoria do dia. Não um agradecimento forçado, mas aquele que nasce da simples percepção: eu ainda estou aqui, respirando, vivendo, aprendendo. E isso já é o suficiente. Ritual 2. A primeira respiração consciente. Depois da gratidão, vem o segundo ritual, a respiração consciente. No budismo, o fôlego é o elo entre o corpo e o espírito. Quando a mente se perde, é pela respiração que ela retorna. Por isso, logo ao despertar, reserve 3 respirações lentas, profundas e presentes. Inspire sentindo o ar entrar pelas narinas, preenchendo o peito, descendo até o abdômen. Expire suavemente, imaginando que tudo que é denso, pensamentos confusos, cansaço, medo, sai do corpo junto com o ar. Repita 3 vezes, com o coração aberto. Parece simples, mas é transformador. Cada respiração consciente é um lembrete de que você tem o poder de escolher o estado da sua mente. Você pode começar o dia reagindo, ou pode começar o dia respondendo com presença. No templo budista, os monges dizem que a primeira respiração da manhã é uma bênção. Ela é o fio invisível que liga a noite ao dia, o inconsciente ao desperto, o sonho à realidade. E ao respirar com atenção, você está literalmente costurando o tecido do seu novo dia. Se desejar, acompanhe essa prática com um pequeno mantra. Um dos mais simples e poderosos é: inspiro, sei que estou vivo. Expiro, deixo ir o que passou. Essas palavras servem como uma âncora mental. Ao recitá-las, você se torna observador,
aquele que vive o presente sem se perder nas sombras do passado ou nas pressões do futuro. A cada manhã, ao respirar assim, você se reconecta com a serenidade. É como limpar o espelho da mente antes de usá-lo. E o reflexo que surge é mais puro, mais claro, mais fiel à sua essência. Antes de avançar para o dia, há ainda algo que os monges praticam e que raramente encontramos na vida moderna: o silêncio matinal. Por alguns minutos após despertar, evite falar, ler mensagens ou ligar a televisão. Permita que o silêncio te envolva como um manto de paz. Ele é o espaço onde a alma respira. Os mestres budistas dizem que o silêncio da manhã é um portal, o espaço entre dois mundos, o do sonho e o da vigília. É ali que sua energia está mais maleável, mais sensível, mais propícia à clareza espiritual. Use esse momento para observar seus sentimentos sem julgá-los. Pergunte-se: como está meu coração hoje? O que o meu corpo me pede? Qual é a intenção que quero plantar neste novo dia? Essas perguntas silenciosas têm o poder de realinhar seu centro. Elas não buscam respostas lógicas, mas abrem espaço para a sabedoria interior emergir natural. Mente. Após despertar em gratidão e respirar com consciência, o corpo desperta junto à alma. Mas o budismo nos lembra que acordar não é o mesmo que estar desperto. Muitos abrem os olhos, mas continuam adormecidos dentro de si. O verdadeiro despertar acontece quando você se lembra de quem é, de como deseja caminhar pelo dia e de que energia quer levar consigo. A partir desse ponto, a manhã se torna o terreno fértil para cultivar duas virtudes fundamentais: clareza e compaixão. Ritual 3. A purificação da mente. Antes de alimentar o corpo, alimente a mente com pureza. No budismo, o início do dia é visto como uma oportunidade de limpar as impurezas mentais acumuladas durante a noite. Pensamentos soltos, preocupações, desejos ou medos que ficaram vagando no inconsciente. A purificação mental não é um ato místico, mas uma higiene interior. Assim como lavamos o rosto pela manhã, também precisamos lavar a mente antes de oferecê-la ao mundo. Há várias formas de fazer isso. Os monges costumam realizar breves meditações de limpeza mental, nas quais visualizam a mente como um lago. Se ele está turvo, é porque há folhas e poeiras na superfície, pensamentos e emoções que obscurecem a visão. Mas basta deixar que tudo se assente, sem tentar mexer, para que a água volte a ficar clara. Você pode aplicar esse mesmo princípio em casa. Sente-se em silêncio, com a coluna ereta. Feche os olhos e imagine a sua mente como um lago tranquilo. Inspire e visualize a água se tornando mais clara. Expire e imagine o que pesa sendo levado embora pela correnteza. Durante alguns minutos, apenas observe. Não lute contra os pensamentos. Veja-os como folhas caindo sobre a superfície do lago. Eles vêm e vão. E quanto menos você tenta afastá-los, mais naturalmente desaparecem. Essa prática dissolve a inquietação e prepara o campo mental para a lucidez. Quando a mente está clara, a vida se torna mais leve. As decisões fluem, as palavras são mais gentis, e o mundo parece cooperar com seu ritmo interno. A purificação da mente também pode ser apoiada por um mantra simples, usado por monges e meditadores. Que minha mente seja clara como o céu, e meu coração, vasto como o oceano. Repita em silêncio algumas vezes. As palavras têm poder. Quando são pronunciadas com intenção, transformam a frequência da mente, e isso se reflete no resto do seu dia. Lembre-se, o que você pensa pela manhã cria o tom do seu dia inteiro. Portanto, cuidar da mente é cuidar do destino que você viverá nas próximas horas. Ritual 4. A meditação da compaixão. Depois que a mente está limpa e tranquila, o próximo passo é abrir o coração. No budismo, não há verdadeira sabedoria sem compaixão. A mente iluminada é aquela que pensa com amor. A prática mais conhecida para isso é a meditação metta, ou meditação do amor-bondade. É um dos rituais mais sutis e poderosos para começar o dia, porque transforma a energia com que você se relaciona com o mundo. O objetivo é simples: gerar dentro de si um sentimento sincero de benevolência, primeiro por você mesmo, e depois por todos os seres. Comece sentado em silêncio, respire algumas vezes e repita mentalmente: que eu esteja em paz, que eu esteja seguro,
Que eu esteja livre do sofrimento. Que eu viva com alegria. Permita que essas palavras se expandam pelo seu corpo. Sinta como se cada célula respondesse a esse desejo de bem-estar. Não apresse o processo. Apenas sinta o calor suave da compaixão crescendo dentro de você. Quando estiver pronto, direcione esse mesmo sentimento para os outros. Que todos os seres estejam em paz. Que todos os seres estejam seguros. Que todos os seres estejam livres do sofrimento. Que todos vivam com alegria. Essas frases são mais do que palavras, são vibrações. Ao repeti-las, você cria um campo de energia compassiva ao seu redor. E isso muda não só como você se sente, mas como o mundo reage a você. Imagine se cada pessoa, ao despertar, dedicasse alguns minutos para desejar o bem a todos os seres. Talvez a humanidade inteira vibrasse em outra frequência. Mas a transformação sempre começa com um, e pode começar com você, hoje. A compaixão não é uma emoção frágil. Ela é a força que mantém o coração suave em um mundo duro. É a coragem de permanecer gentil, mesmo quando tudo à volta grita por pressa ou indiferença. E ao praticar esse ritual logo pela manhã, você se torna uma fonte silenciosa de cura no mundo. Esses dois rituais, a purificação da mente e a meditação da compaixão, formam o elo entre o silêncio interior e o movimento do dia. Eles te ajudam a cruzar a ponte entre o ser e o fazer com equilíbrio. Antes de sair de casa, o praticante budista busca sentir-se inteiro, não fragmentado, não dividido entre corpo e pensamento, mas centrado, sereno e desperto. O segredo é compreender que a manhã não precisa ser corrida, mas ritualística. Cada ato pode carregar um significado espiritual. Lavar o rosto pode ser uma metáfora para limpar a alma. Preparar o café pode ser uma meditação de presença. Olhar o nascer do sol pode ser uma oferenda silenciosa à vida. O que transforma o comum em sagrado não é o que você faz, mas como você faz. E esses rituais te lembram disso. Depois de despertar o coração e limpar a mente, o próximo passo é conectar o espírito ao corpo. No budismo, o corpo é o templo onde a consciência habita. É através dele que a mente se manifesta, que o karma se move e que a sabedoria se encarna. Por isso, cuidar do corpo não é um ato de vaidade, é um ato de reverência. Esses 3 rituais matinais ajudam você a recarregar a energia vital, prana, alinhar-se com o fluxo da vida e entrar no mundo com presença. Cada um deles é uma ponte entre o espiritual e o físico, entre o silêncio e o movimento. Ritual 5. A saudação à vida, ou saudação ao sol. No budismo, o nascer do sol é considerado um momento sagrado, o instante em que o mundo desperta e a energia da criação se renova. É por isso que muitos monges e praticantes fazem, nas primeiras horas do dia, uma saudação silenciosa à vida. Essa prática pode ser feita de forma muito simples. Ao abrir a janela, olhe para o céu, respire fundo e sinta a luz tocar sua pele. Incline levemente a cabeça como um gesto de respeito, e mentalize: que eu desperte com a luz. Que minha mente se expanda como o horizonte. Que minha presença seja clara e serena como a manhã. Se desejar, você pode complementar essa saudação com um movimento físico. Erguer os braços ao inspirar, como se acolhesse um novo dia, e soltá-los ao expirar, liberando o que ficou do ontem. Esse simples gesto simboliza o ato de receber e entregar, os 2 movimentos eternos da vida. A cada respiração consciente, algo dentro de você se reorganiza. A energia que estava dispersa se reúne. A alma reconhece a beleza do simples fato de estar vivo. E é nesse instante que a gratidão desperta não como uma ideia, mas como uma força viva dentro de você. Ritual 6. O caminho da presença, atenção em movimento. Após reverenciar a vida, o próximo passo é mover-se com consciência. No budismo Zen, existe um ensinamento essencial: quando andares, apenas ande. Quando comeres, apenas coma. Ou seja, qualquer ato pode ser um templo de meditação, desde que você esteja inteiro nele. Este ritual convida você a transformar suas ações matinais em exercícios de presença. Pode ser o momento de preparar o café, tomar banho, pentear o cabelo ou caminhar até o trabalho. A prática é a mesma. Esteja ali, completamente. Observe o som da água,
o toque do vento, o cheiro do alimento, o calor do corpo. Não há pressa, a vida acontecendo em cada gesto. O objetivo é reconectar-se com o agora, porque é nele que a verdadeira força nasce. A mente ansiosa vive no futuro, a mente triste, no passado, mas o espírito desperto habita o instante presente. Se desejar, pode usar uma pequena âncora de atenção, como um mantra silencioso. Enquanto se move, repita mentalmente: estou aqui. Estou vivo. Este é o meu momento. Com o tempo, você perceberá algo sutil. O corpo se torna mais leve, a respiração mais natural, e os pensamentos começam a se alinhar com o ritmo do agora. O caos matinal dá lugar a uma harmonia interna. O simples ato de caminhar pode se tornar uma oração. Essa prática, embora pareça simples, é uma das mais transformadoras. Ela nos lembra que não há separação entre a espiritualidade e a vida cotidiana. Toda ação pode ser sagrada quando feita com consciência. Ritual 7. A oferenda silenciosa, o ato de servir. No budismo, o último ritual matinal antes de iniciar as atividades do dia é o ato de oferenda. Pode ser um gesto físico, como acender um incenso diante de um altar, ou algo simbólico, como oferecer o próprio dia à prática da bondade e da lucidez. O sentido mais profundo dessa oferenda é lembrar-se de que nada é só para si. Tudo o que fazemos toca outros seres, e cada pequena ação é uma forma de contribuir com o equilíbrio do mundo. Por isso, os monges costumam começar o dia com a intenção: que tudo o que eu fizer hoje seja para o benefício de todos os seres. Você pode fazer o mesmo. Antes de sair de casa, pare por um instante, feche os olhos e imagine sua energia irradiando para além de si mesmo. Visualize as pessoas que cruzarão seu caminho, familiares, colegas, desconhecidos, e envie a cada uma delas um desejo silencioso de paz. Esse gesto muda algo profundo em você. De repente, o dia deixa de ser apenas o seu dia e passa a ser um serviço silencioso à vida. Você se levanta não para conquistar, mas para contribuir. E essa mudança de perspectiva traz uma serenidade que o mundo não pode tirar. A oferenda também pode ser feita em forma de gratidão. Por exemplo, oferecer o primeiro copo d'água do dia como um agradecimento pela oportunidade de viver. Ou dedicar sua primeira respiração consciente a todos que sofrem, desejando-lhes alívio e luz. Nada disso precisa ser mostrado ou explicado. É um gesto íntimo entre você e o universo. Mas ele transforma a qualidade da sua presença, porque te coloca em sintonia com algo maior. O sol já está mais alto agora. O dia começou há pouco, mas algo dentro de você já é diferente. Porque quando a primeira hora do dia é vivida com presença, todo o resto do dia se transforma. Esses rituais não são um conjunto de tarefas espirituais, nem um manual de perfeição. Eles são lembretes. Lembretes de que a vida é mais leve quando é vivida com consciência. Cada gesto, cada respiração, cada palavra dita com atenção é um fio de luz que tece um novo estado de ser. E quando você desperta assim, com sabedoria e compaixão, o mundo desperta junto com você. No budismo, há um ensinamento profundo sobre o poder do começo. Ele diz que a maneira como iniciamos algo contém, em si mesma, a semente de como aquilo se desenvolverá. Se começamos o dia em desatenção, o caos tende a nos seguir. Mas se começamos o dia em silêncio e gratidão, a paz nos acompanha. É como plantar uma semente. O primeiro gesto contém toda a árvore em potencial. Da mesma forma, o seu amanhecer contém o tom de toda a sua jornada. E é por isso que esses 7 rituais budistas existem, para que o primeiro respiro do dia não seja automático, mas sagrado. Porque cada manhã é, na verdade, um renascimento. E toda vez que você acorda, a vida te oferece uma nova chance de recomeçar. Então, antes de mergulhar nas obrigações, respire. Lembre-se, o simples ato de estar vivo já é uma bênção. A mente pode querer correr, mas o coração sabe, não há pressa naquilo que é eterno. Talvez você esteja pensando, mas como manter tudo isso em meio à correria? E a resposta é simples. Um ritual não é um dever, é uma presença. Você não precisa fazer todos eles todos os dias. Escolha 1, 2, talvez 3. O que importa não é a quantidade, mas a consciência que você coloca em cada um. Por exemplo,
Se num dia você acordar cansado, pratique apenas o ritual da respiração consciente. Se sentir ansiedade, comece com o ritual da oferenda silenciosa, oferecendo seu dia à serenidade. Se sentir-se desconectado, faça saudação à vida, lembrando-se do milagre de existir. Com o tempo, os rituais deixam de ser momentos separados e passam a se misturar com a própria vida. Você começa a perceber que o caminho espiritual não está fora de você, está no modo como você vive o que é simples. Lavar uma xícara, arrumar a cama, alimentar o corpo, respirar fundo, tudo pode ser prática. No budismo, essa é a essência da atenção plena. Não há nada mundano quando se vive em estado desperto. E assim, pouco a pouco, o seu dia se torna um templo aberto. Um templo onde o altar é o coração e o mantra é o silêncio. Mas há algo ainda mais profundo a ser lembrado. O despertar não é um ato solitário. Cada vez que você desperta para a paz, você contribui com a paz do mundo. Cada vez que você se trata com gentileza, você inspira outros a fazer o mesmo. A compaixão começa de dentro, como uma pequena chama. Você a acende ao acordar, cuidando de si mesmo, e ela se espalha naturalmente, sem esforço, para os outros. É como o perfume de uma flor. Ela não precisa fazer nada, apenas existir, e tudo ao redor se transforma. Por isso, o último ensinamento que acompanha esses rituais é simples. A maior oferenda que podemos fazer ao mundo é a nossa própria serenidade. Quando você se torna paz, o universo se harmoniza ao seu redor. O trânsito parece menos ruidoso, as palavras se tornam mais brandas, o tempo parece mais generoso. Porque o mundo reflete o estado interno de quem observa. E o budismo nos lembra, com delicadeza, que não há caminho para a paz. A paz é o caminho. Antes de concluir este vídeo, quero te convidar a um pequeno exercício, uma prática que resume a essência de tudo que compartilhamos. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente, sentindo o ar entrar e sair sem pressa. Sinta o corpo desperto, mas sereno. E repita mentalmente, como um mantra: hoje escolho despertar com sabedoria. Hoje cultivo a compaixão em cada gesto. Hoje caminho com serenidade e gratidão. Repita essas frases quantas vezes desejar. Não há pressa. Deixe que cada palavra encontre morada dentro de você. Agora, visualize a sua manhã se desenrolando diante dos seus olhos. Você sorrindo ao se levantar, sentindo o chão sob os pés, saboreando o primeiro gole de água, saudando o novo dia com calma. Tudo é luz, tudo é vida, tudo é presença. E enquanto observa essa cena, perceba, a espiritualidade não começa no templo, começa no despertar. Cada manhã é uma chance de escolher um novo estado de ser. E o maior milagre não é o sol nascer, é você estar desperto para vê-lo nascer. Esses 7 rituais budistas não são promessas mágicas, mas caminhos práticos. Eles não te pedem fé cega, mas experiência direta. São convites diários para acordar com gratidão, viver com leveza e caminhar com lucidez. E se em algum momento você esquecer algum deles, tudo bem. A sabedoria não está em fazer tudo certo, mas em lembrar e recomeçar. Porque o verdadeiro praticante não é aquele que nunca se perde, mas aquele que sempre retorna à presença. Então, amanhã, quando acordar, antes de tocar o celular, antes de pensar nas obrigações, simplesmente respire. Sinta o milagre da vida se renovando em você. E lembre-se, cada amanhecer é uma nova oportunidade de ser quem você realmente é. O despertar não é o fim da jornada, é o início de uma nova forma de viver. Que o seu dia seja leve, lúcido e cheio de compaixão. Inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo.